Muito bem, então agora nesse submódulo nós vamos falar sobre competências. E aí provavelmente você está pensando qual que é a diferença entre talento e competência, né? A gente falou muito de talentos e agora a gente vai falar de competências. É meio técnico isso, uma coisa. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Então vamos lá. Competências são a forma como os outros observam ou valorizam ou conseguem dar nome para aquilo que você apresenta para o mundo. Uma competência, ela é a junção de uma habilidade, né? O que é uma habilidade? Uma habilidade é um conhecimento, uma técnica que você adquiriu, mais a experiência que você tem naquela técnica. Então, uma habilidade é a junção de conhecimento e experiência. Então, a competência é a habilidade mais o seu talento, né? Então, quando a gente junta habilidade, algo que você aprendeu a fazer, algo que tem um manual, que você fez curso, que você se capacitou, que você trabalhou, você foi fazer faculdade de contabilidade e você aprendeu todas as técnicas contábeis. E aí depois você foi trabalhar no escritório de contabilidade, você ganhou experiência para trabalhar, enfim, para trabalhar as técnicas contábeis. Você tem a habilidade para ser um contador. Você tem essa habilidade, você desenvolveu, você praticou esta habilidade. Agora, falar que você é um contador competente é uma outra coisa. Por quê? Aí é quando você começa a juntar o seu tempero, né, os seus talentos, aquela coisa que só você faz, aquele conjunto de atributos, de padrões de pensamento, comportamento e ação que você recorrentemente emprega em uma certa habilidade ou técnica, que torna aquele resultado diferenciado e que faz com que as pessoas te reconheçam como um contador competente. Vou dar um outro exemplo. É muito comum as pessoas falarem no seu meio profissional, na sua família, seus amigos, assim, o João, ele é um advogado bastante competente, né? Ele é um advogado de júri, né? Quando ele vai lá, é um advogado, por exemplo, penal bastante competente, porque quando ele vai lá no júri, ele defende o réu dele, ele tem uma capacidade de se comunicar, e ele manja muito, ele conhece muito do Código Penal, que ele consegue, ele dá um show ali e ele consegue ganhar todas as causas. Ele é um advogado penal muito competente. O que o João está fazendo ali? Ele está usando a habilidade de conhecer profundamente e praticar o Código Penal com um talento de comunicação, um talento de empatia, por exemplo. E quando ele junta esses dois, algo que ele aprendeu e pratica, com algo que ele faz bem naturalmente, com um talento que é o padrão recorrente, né, que a gente já falou tantas vezes, ele é reconhecido como uma pessoa, ele tem a competência, ele é reconhecido como uma pessoa competente naquela atividade, naquela profissão, naquilo que ele está executando. Então perceba que a competência, além de ser a junção de uma habilidade técnica que você pode aprender, e você pode aprender qualquer habilidade técnica, ela é, digamos, turbinada ou ganha o tempero dos seus talentos. E as pessoas reconhecem a sua competência. Uma competência, e por que nós estamos vendo ela nesse módulo, né, no módulo em que você está trabalhando o eu exterior? Porque a competência é o que os outros veem de você. É o que os outros enxergam. Os talentos, se eles são difíceis para você mesmo enxergar, imagina para os outros, né? Por isso que a gente fez tanto trabalho investigativo sobre os talentos. Então as competências, elas são mais fáceis de serem observadas porque elas são expressas através de habilidades, né? Então o sujeito é um ótimo cozinheiro, ele sabe tudo sobre cozinha, ele foi estudar na França, ele fez um curso em que ele manja tudo. Mas o que faz ele ser um cozinheiro diferenciado ou reconhecidamente competente em relação a outros cozinheiros que também fizeram curso na França
e que também fizeram as mesmas formações? Quais são os talentos únicos que ele traz para a profissão e para a habilidade que ele tem, que fazem com que ele tenha esse destaque? E é por isso que a gente vai então agora investigar quais são as competências pelas quais você é reconhecido, as competências que estão no seu currículo, as competências que as pessoas reconhecem e que dizem que você sabe fazer, né? Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, que é aquilo que você, na prática, hoje, sabe fazer, né? É aquilo que você, é a sua base, é o seu começo, é o seu ponto de partida. Eu tenho essas competências, é o que eu sei fazer, é o que eu posso amanhã conseguir um emprego, eu posso, né, trabalhar, eu posso desenvolver. E também é importante você saber quais as competências, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, as competências que você não tem, porque adquirir uma nova competência sempre requer esforço, dedicação, tempo e energia. Porque você vai ter que aprender uma nova técnica, né? Vai ter que aprender um novo conjunto de conhecimento e praticar para ter a habilidade. E aí, juntando com seus talentos, se tornar uma pessoa competente. Então, buscar uma nova competência é uma decisão importante, porque requer investimento de tempo e recursos, energia, dinheiro, enfim, requer dedicação, requer empenho. Então, você precisa ter bastante claro quais as competências que eu tenho e como elas podem ser usadas no próximo passo da minha jornada, como elas poderão ser usadas no meu retorno e na nova vida, para depois você entender quais as competências que talvez eu tenha que adquirir, quais as competências e qual é o custo disso, qual é o preço que eu tenho que pagar num sentido amplo, não só financeiro, mas de tempo e dedicação, para adquirir essa competência. Vou dar um exemplo aqui para vocês de como isso funciona para ficar mais claro. Vamos pegar aqui no livro Descubra Seus Pontos Fortes, que ele de uma forma, ele sintetiza, né? Ele cria uma linguagem para a gente falar de talentos, para que a gente consiga se entender, né? Para que possamos nos entender quando o assunto é talentos. Vamos pegar aqui um talento qualquer, que ele coloca aqui, por exemplo, empatia, né? Segundo Descubra Seus Pontos Fortes, a empatia, você pode sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Pode sentir como se as sensações delas fossem suas. Então é assim que o livro, né, descreve um talento, uma pessoa que tem um talento para a empatia. Quais as habilidades podem ser... em quais habilidades esse talento pode ser usado para que uma pessoa se torne competente? Existem restrições? Existem habilidades ou técnicas que vão se privilegiar mais desses talentos ou menos? Essa é uma pergunta bastante ampla, mas vamos pegar esse exemplo de empatia. Uma pessoa que trabalha com atendimento ao cliente, que aprende técnicas e desenvolve habilidades para atender bem o cliente, e ela tem um talento para a empatia. Grande chance dela se tornar bastante competente nessa função. Concorda? Nessa atividade, nessa competência, nessa habilidade que ela desenvolveu. Uma outra pessoa, um vendedor, né? Alguém que trabalha na área comercial, que vai fazer cursos para aprender técnicas de venda, vai se capacitar em técnicas de venda. E ela tem o talento da empatia. Quando ela junta os dois, ela tem grande chance de se tornar um excelente vendedor, né? Se ela souber explorar bem esse talento da empatia, usando as técnicas, se esse talento for consciente, ela explorar, ela incentivar o uso desse talento junto com as técnicas, ela vai se tornar uma pessoa, um vendedor competente, reconhecidamente competente. Outro exemplo, um psicólogo, né? Psicólogo que atende em consultório, esse talento da empatia pode ser um ótimo aliado para que, junto com as técnicas terapêuticas, ele se torne um competente terapeuta, sem dúvida nenhuma. Então perceba que existe uma reflexão para você usar os seus talentos da melhor forma, associando eles a habilidades e técnicas que turbinem a utilização desses talentos, que façam que eles sejam melhor aproveitados. E não existe uma regra para isso.
Não existe uma regra para isso, porque existem incontáveis técnicas e habilidades no mundo, né? E a gente pode usar isso de diversas formas. Um exemplo que eu posso dar para vocês é como eu, na minha carreira profissional, utilizei um conhecimento, uma habilidade, né, junto com os meus talentos, e como isso trouxe um diferencial de reconhecimento profissional na minha carreira. Eu percebi ao longo, através do autoconhecimento, autoobservação, como vocês estão fazendo, que trabalhar com projetos era algo que eu gostava, que eu conseguia fazer bem e com mais facilidade e com mais prazer do que trabalhar, por exemplo, numa área processual, né, que tem uma rotina, que todo mês faz aquela mesma rotina acontecer. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas que tinham começo, meio e fim, né? E eu fui me especializando, eu fui aprendendo aprendendo técnicas para fazer isso cada vez melhor. Então eu fui estudar gestão de projetos, eu tirei um certificado internacional de gestão de projetos, né, um PMP, e então eu fazia gestão de projetos com de forma bastante eficiente e ok, legal. Mas como que eu fui fazendo com que essa forma de trabalhar, né, trabalhar por projetos, usando essas técnicas, utilizasse o melhor dos meus talentos? Tem 2 talentos aqui do livro que eu possuo, que eu vou ler para vocês. O primeiro deles eu tenho um talento de futurista. E o que é o talento do futurista? É o seguinte, vamos ver como ele define. Não seria incrível se... Você é o tipo de pessoa que gosta de olhar além do horizonte. O futuro o fascina. Como se estivesse projetado na parede, você vê em detalhe o que o futuro pode lhe reservar. E esse quadro detalhado o impele para frente, para o amanhã. E o outro talento que eu possuo é o de pensamento estratégico. O tema pensamento estratégico o capacita a abrir caminho em meio à desordem e encontrar a melhor rota. E o que é trabalhar com projetos? Por que eu consegui desenvolver esses talentos através das técnicas de projetos? Como eu disse, é começo, meio e fim. Um projeto não tem um caminho definido. A gente precisa criar esse caminho, olhar lá na frente onde a gente quer chegar, né? Qual é o objetivo desse projeto, o que está sendo criado aqui, né? Como esse futuro, esse produto, esse processo que está sendo gerado aqui, esse serviço, vai acontecer no mundo e qual a melhor rota, né? Qual o caminho mais que pode trazer maior chance de sucesso, né? Então, o pensamento estratégico para planejar e implementar um projeto e esse talento do futurista para olhar lá na frente, voltar para o presente e falar, turma, é para lá que a gente tem que ir, é assim que a gente tem que fazer. E mais, eu tinha uma equipe para gerenciar, então eu tive que juntar também uma outra técnica com outro talento, a de gestão de pessoas, que você pode fazer cursos de gestão de pessoas e aprender a ser um melhor gestor, mas eu tenho um talento que é o da inspiração. Então essa capacidade de inspiração, ela se traduz aqui no Descubra Seus Pontos Fortes como comando, né? Que é o comando o leva a tomar a frente. Diferentemente de algumas pessoas, você não se sente mal em impor seus pontos de vista. Pelo contrário, assim que sua opinião está formada, você precisa compartilhá-la com os outros, né? Assim que o seu objetivo está definido, você não sossega até ver outras pessoas concordando com você. E eu usava esse talento para comandar a minha equipe para aquele futuro que eu enxergava, né? Para aquele caminho estratégico que eu percebia que poderia ser o mais bem sucedido, claro, dentro de um contexto de um desenvolvimento como time ali, mas no final do dia eu tinha que trazer esse comando. Então esses 3 talentos, né, o pensamento estratégico, o futurista e o comando, encaixavam perfeitamente numa técnica
de trabalhar com projetos. Então com minha capacitação em gestão de projetos. De tal forma que eu fazia cada vez mais projetos melhores, com mais resultados e sendo valorizado por isso. A tal ponto que em um determinado minha carreira em recursos humanos foi criado uma gerência especial em que eu liderava com o time de projetos inovadores em recursos humanos. Né? Esse talento trabalhado conscientemente junto com técnicas e habilidades também colocadas em práticas recorrentemente, foi criando uma percepção de competência a um ponto que a valorização desta competência naquela empresa fez com que os dirigentes tomassem essa decisão de vamos criar uma estrutura só para esse cara e a equipe dele saírem fazendo projetos inovadores em recursos humanos. Né? Então isso não surge do nada, isso é algo que você constrói, né? E você vai olhar para a sua história, olhar para a sua vida e vai ver quais são as competências que você construiu ao longo da sua vida, né? A junção dos seus talentos com as habilidades e técnicas que você aprendeu. E aí a grande sacada vem quando você começa a transferir essa competência, né, o uso dos seus talentos também, para outras atividades, transbordando aquela competência que você possui. Então vou de novo voltar para o meu exemplo de vida. Bom, eu fazia projetos no mundo corporativo, mas se você olhar o programa Crie Seu Caminho que você está fazendo, o que ele é? Não é? Ele é um começo, meio e fim, ele é um programa. Né? Ao longo dessa caminhada nós estamos indo por uma jornada do herói que tem uma última etapa e a gente está orientando e guiando vocês neste projeto. Né? O programa Crie Seu Caminho é um projeto, é uma estrutura de projeto em formato de um programa educacional. Então essa é uma forma em que eu utilizei competências adquiridas em gestão de projetos para criar um programa educacional, o programa Crie Seu Caminho. Legal? Então vamos em frente, vamos continuar explorando competências.